Olá, meninos e meninas. Nós vamos continuar nossa aula sobre o Barroco. Hoje nós não vamos falar mais sobre as características do Barroco, nós vamos falar sobre o seu maior expoente, o maior poeta do Barroco brasileiro, Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 7 de abril de 1636, faleceu em Pernambuco em 1696. Ele era de família rica, abastada. Gregório estudou com jesuítas de Salvador. Em 1650, com 14 anos, ele embarcou para Portugal, Lisboa, onde foi com o propósito de estudar direito. Ele estudou na Companhia de Jesus. Lembra que nós falamos sobre a Companhia de Jesus na aula passada? Sobre adquirir novos católicos, adeptos ao catolicismo, né? Essa companhia teve um grande trabalho, desenvolveu um grande trabalho de adquirir novos adeptos, né? Dentro desse período aí do Barroco. Ele matriculou-se na Universidade de Coimbra, onde formou-se em julho de 1661 e passou a exercer a magistratura, ou seja, ele passou a ser juiz. E ele interrompeu essa carreira de juiz para voltar ao Brasil em 1680. Supõe-se que, nessa altura, já teria feito conhecer o seu talento de repentista e zombeteiro, com seus manuscritos. Então, enquanto ele viveu, seus poemas circulavam de mão em mão, de forma manuscrita ou de boca em boca no aspecto oral. Não foram publicados nenhum dos seus poemas, né? Somente no século XX que veio essa publicação. Então, Gregório de Matos desenvolveu uma poesia amorosa e religiosa, mas se destacou mesmo foi na sua poesia satírica, construindo uma crítica à sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. As obras publicadas de Gregório foram somente no século XX, entre 1923 e 1933, pela Academia Brasileira de Letras, em 6 volumes. Primeiro, a Sacra, que contém todos os poemas religiosos. 2, Lírica, contém todos os poemas lírico-amorosos. 3, Graciosa, contém poemas que exploram o humor. 4 e 5, a Satírica, que contém todos os poemas que exploram a sátira e foram os mais famosos, por isso ele é chamado de Boca do Inferno. E 6, a última, contém poemas misturados. Então, Gregório de Matos, quando formou em Portugal, ele queria voltar, ele largou a carreira de juiz e queria voltar ao Brasil. Aí ele pediu o arcebispo da Bahia para ajudá-lo a voltar, né, para o Brasil, porque não queria permanecer mais. Então ele veio, ele tinha ficado viúvo, ele havia se casado, e nessa época, em 1678, ele ficou viúvo e ele queria voltar. E ele conseguiu voltar em 1681, como procurador da cidade junto à corte de Portugal. Mas o que o Gregório ficou muito conhecido ali na cidade da Bahia, porque ele tinha uma vida muito boêmia, né? Vivia nos bares, na boemia, e escrevia versos e sátiras gozando de todos, sem poupar as autoridades civis, as eclesiásticas da Bahia, recebendo o apelido, então, de Boca do Inferno. Né? Ele criticava muito o governador, em que ele passou a ser até uma pessoa não grata, né? Então, a poesia satírica, apesar de ter exercido funções religiosas
e de ter um irmão padre, o Eusébio de Matos, Gregório não perdoa a Igreja Católica Baiana. Então, com aquela questão da contra-reforma, a igreja, então, estava trabalhando, adquirindo novos adeptos, né? Com aquele trabalho todo na arte barroca, punindo também as pessoas que eram os hereges contra as igrejas, né? Contra a Igreja Católica. Então, ele fazia sátiras ferinas contra padres e freiras, chegando mesmo a usar palavrões, em pleno século XVII. Depois de ridicularizar a Igreja Católica, Gregório voltou sua pena satírica contra o governador-geral da Bahia, o Antônio de Souza Menezes, que esteve à frente do governo de maio de 1682 a junho de 1684. Então, o que acontece? Depois, Gregório, então, depois que mudou o governador, o governador até o ajudou para que ele voltasse a Portugal, para que ele fugisse da vingança do sobrinho do ex-governador Antônio de Souza, porque ele ridicularizou tanto esse governador que o sobrinho tomou as dores, né, e queria vingar-se dele. Bem, aqui eu coloquei um poema para a gente dar uma olhadinha. São 2 tercetos, né? Tercetos, como vocês sabem, são estrofes de 3 versos. Cada linha chama verso, cada conjunto estrofe. 3 versos é um terceto. Então, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Oh, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos. Então, os tercetos acima ilustram o quê? O caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI? Sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza? Não. Não é uma poesia lírica, não está sustentando essa crítica à preocupação feminina, né? Estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras? Também não. As características de um romântico, porque fala de flores, terra, sombras? Não tem característica romântica, ele não está romantizando as flores, a terra, a sombra, ao contrário, ele está falando aqui que todo dia nós vamos virar terra, cinza, pó, quer dizer que todos vamos morrer. Uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão do mundo nostálgico ocultista? Também não. Então, agora, não era para ter sumido a resposta que ia aparecer, e ela apareceu. É um jogo metafórico do barroco, quer dizer, usa uma metáfora, é um jogo, porque ele está comparando a mocidade, a juventude com a flor. Ele está dizendo que o tempo, ele corre, é tão ligeiro quanto trota um cavalo, né? Então, ele vai fazendo esse jogo metafórico. E ele diz também aqui, a respeito da fugacidade da vida. O que seja isso? Que a vida é breve. Que você está gozando a flor da mocidade, mas o tempo é rápido. Que você vai chegar lá na madurez. E que um dia você vai chegar em terra, em cinza, exaltando o gozo do momento. Então, aproveita o momento, né? É uma das características do barroco, o Carpentier, que é aproveitar o momento, certo? Então, a resposta correta é a letra B. Bom, aqui é um outro poema dele. Vocês verem que já é um terceto e um quarteto, né?
Então ele fala: que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. O que eu falei para vocês? Qual cidade que era o foco dos poemas satíricos dele? A Bahia. Então aqui a gente percebe que há uma crítica, né? Ele faz aqui uma pergunta retórica e na frente ele já responde, né? Exaltando aí, colocando uma crítica a essa cidade. Então, nós vamos ver aqui na letra A que diz assim: caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Nem vou ler as outras, porque vocês viram que apareceu logo essa resposta, né? A letra A, mas eu os aconselho a estar lendo, né? Porque aí você vai ver que não tem nada, né? Algum pedaço, às vezes, é parecido. Olha aqui a letra D, ele começa igualzinho a letra A, ó, caráter do jogo, mas não é bem isso. A poesia satírica. A cidade da Bahia, soneto. Outra, vocês vão perceber, se vocês pesquisarem mais sobre Gregório, tem vários poemas sobre a cidade da Bahia. Triste Bahia, ó, quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi e já vi, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanta açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Observe que é uma crítica. Ele não está exaltando a cidade da Bahia. Ele logo fala triste Bahia, então ele está lamentando. Olha, o barroco, uma das características do barroco é a linguagem rebuscada, né? Olha, algumas palavras que nós não temos muito costume, né, de usar, ó. Empenhado, quer dizer endividado. Trocar. Duplo sentido, mudar e trocar. Abelhuda, intrometida, curiosa, brichote, estrangeiro. Né? Ele então está falando que aceita os estrangeiros lá, pessoas que vão lá para se enriquecer. Quem são esses estrangeiros? Os portugueses. Então vamos ver aqui, ó, o que está falando. A análise desse poema. O eu lírico lamenta as mudanças sofridas pela Bahia e o empobrecimento que isso lhe trouxe. Assim, o comércio é tratado como algo prejudicial, pois apresenta possibilidade de ascensão social para os negociantes em um contexto em que os senhores do engenho perdiam força por causa da concorrência com açúcar produzido nas Antilhas. Então, ele está mostrando que a Bahia aceitava os portugueses, os espanhóis, os holandeses virem e se ascenderem socialmente, ficarem ricos à custas dos trabalhadores da Bahia. Nos últimos tercetos, né, que são os dois últimos estrofes aqui, ó, né,
ele fala: o eu lírico acusa a Bahia por receber em troca de seu açúcar excelente bens supérfluos. Por fim, ele demonstra um desejo que a Bahia descarte o luxo que lhe custava caro e voltasse a usar capote de algodão, matéria barata, modesta. Então, isso aqui é uma crítica à Bahia e seu governante, né? Que aceitava bens supérfluos em troca dos bens da Bahia, né? Do ouro, do açúcar, que era excelente. Então, é isso aí. Gregório de Matos, então, vocês podem até estar pesquisando mais sobre ele. É um poeta bastante crítico, satírico, e que ajudou muito a sociedade da Bahia a despertar.